Se z fosse igual a zero, ao invés de z igual a x, o que é que aconteceria? Com z igual a x, o que foi que aconteceu? X estava manchada, a gente colocou ela em z. E aí z também passou a ser manchada. Se a gente for olhar agora, se aí fosse z igual a zero, a gente não iria colocar z na abstração. Porque z não estaria sendo manchado, ele estaria recebendo zero. Iria continuar com x aqui. Então, na verdade, seria esse diagrama aqui, onde a gente começa com vazio. E aí o x, o nó está pintado de vermelho, então a x é adicionado. O nó z igual a zero não está pintado de vermelho, então a gente não bota z. Outro motivo para botar z é se a informação armazenada em z tivesse vindo de alguém que está na abstração. Também não está, continua x. Aqui na verde a gente está lendo o valor de z, mas z não está na abstração. Se z não está na abstração, é um sinal de que ela não está com informação secreta. Então, nesse nó y igual a z verde, que é um nó de vazamento, pode até ter vazamento, mas não vai vazar nada que é secreto. Está vazando só z, e no caso z não está no conjunto, é uma indicação de que ele não tem informação sensível. Aí não é gerado ordem. De novo, também não é adicionado nada na abstração. Então, após esse nó y igual a z, a abstração continua x. A gente só adicionaria y na abstração se ou esse nó fosse vermelho, ou mesmo esse nó sendo verde ou branco, se o valor de z fosse contaminado. Não é, a gente vai adiante. Porque nesse último passo colocou o w na abstração, nesse nó aí foi lido o valor de x que é contaminado. Esse nó não é verde, então não gera warning, certo? Apesar de ler um valor contaminado, mas contamina w. Então eu tenho que botar w no conjunto, que é se para mais adiante alguém for ler w no nó verde, eu sinalizar o problema, sinalizar o vazamento. E o return também não adiciona ninguém. Então essa lógica daí, pessoal, de para cada nó ir adicionando elementos no conjunto, isso normalmente é chamada geração da abstração. Daqui a pouco a gente vai ver, quando o cara implementa isso, então tem um método lá chamado gen, que o que ele faz é isso, ele analisa o conteúdo do nó, dependendo do conteúdo do nó, se ele está marcado de verde ou não, se ele tem atribuição ou não, se é um if, se é um while, se é uma chamada de método. Dependendo do conteúdo do nó, ele toma a decisão de adicionar conteúdo na abstração. Nesse caso, adicionar identificador de variável. É um método específico que cuida disso, da lógica de adicionar elementos na abstração. Então, nesse caso que a gente está vendo, a lógica é: você adiciona, se você é um nó vermelho e tem atribuição para uma variável, você adiciona essa variável. Se você é um nó branco, verde, se você atribui numa variável e essa variável lê a atribuição, lê valores de variáveis que estão na abstração, aí você adiciona ela também. Só isso. Essa que a gente está vendo é uma análise de Tent bem simples. As análises de Tent que são mais usadas na prática, essa é bem simples, mas é usada na prática também, certo? Para um determinado propósito. Mas para propósito de segurança, eles colocam também, eles marcam alguns nós como vermelho, alguns nós como verde, que é, digamos assim, a origem do segredo, e o verde é o possível vazamento. E eles marcam um nó de outra cor também, que chamam um sanitizer, que é um cara que dá uma limpada no segredo. Então, por exemplo, um método que criptografa um valor, ele seria considerado um sanitizer. Se nesse nó z igual a zero, a gente tivesse, ao invés disso, fosse z igual a criptografa x, aí numa análise com sanitizer, esse nó seria considerado um sanitizer e seria tratado de forma diferente. O que é que ocorreria nessa situação daqui?
onde ao invés de eu ter o z igual a 0, eu tenho x igual a w. Por que é que está dando vazio? Que é a resposta certa. Então, o que a gente viu antes foi um método gen, agora é um método kill. Ou seja, então a gente vai ter dois métodos, um que decide quando colocar alguém na abstração e outro quando tirar. Então aqui, realmente, no primeiro passo a gente adicionou x, porque o nó era vermelho, eu estava atribuindo a x, então x tem um segredo. Mas na segunda atribuição, o que é que ocorre? O segredo vai ser jogado no mato. Então assim, a gente está atribuindo um novo valor a x. Então x não vai mais ter segredo. Então a gente tem que tirar x da abstração. Por isso que o conjunto após o segundo nó é vazio, porque a gente está tirando o x. No terceiro nó, a gente está lendo o x. Mas como o x não está na abstração, ela não tem segredo. Então não tem problema ler x nesse passo. A gente também não vai adicionar y, por quê? Porque y isso não é um nó vermelho, senão a gente adicionaria. Está lendo algo que não é segredo, então não tem segredo. Na atribuição a w, x e y não são segredo. Nenhum dos dois está na abstração, continua vazio, retorna vazio. Então isso é exemplo simples, onde o fluxo de controle não tem bifurcações, é um tronco só. A gente for aqui um exemplozinho mais complicado, se a pergunta for y vai ser manchada lá no final, depende do fluxo, mas as análises estáticas normalmente elas não dão isso daí, depende do fluxo. Por que depende do fluxo? Porque se a condição do if for true, y não vai ser manchada, porque a gente vai escrever 0 nela. Se a condição do if for falso, aí sim y vai ser manchada, assumindo que x é manchado. Ao invés de dizer depende do fluxo, a análise estática ela quer verificar a propriedade. Normalmente ela diz, olha, há um risco. Ela diz, sim, y potencialmente pode ser manchada. Em alguns casos isso pode ser inclusive mentira, pode ser um falso positivo, pode ser... Ou seja, a ferramenta sinalizou que tem um problema e não tem problema. Então é um falso positivo, certo? Por que isso? Porque, por exemplo, essa condição aqui do z maior que 0, pode ser que seja sempre verdade. Pode ser que esse método aqui, assumindo que z é um parâmetro desse método, z é sempre chamado com um valor maior que 0. Então pode ser que sempre a gente vá pelo caminho y igual a 0. Y nunca vai ser manchado, mas mesmo assim a ferramenta, como tem o risco e ela não tem essa visão completa, ela pode dar uma resposta que é conservadora. Tá? As análises estáticas elas são conservadoras. O teste e as análises dinâmicas não. O teste diz, olha, como só testa para um conjunto finito restrito de entradas, ele diz, os testes estão passando. Isso meio que dá a entender que o programa não tem bug, né? Mas ele pode ter bug. Então o teste, quando diz que tem problema, é porque tem problema mesmo. Quando ele fica calado, não quer dizer muita coisa. A análise estática, quando ela sinaliza problema, não quer dizer tanta coisa, porque pode ter ou pode não ter. Quando ela fica calada, não se precisa se preocupar muito, porque tem uma garantia. Não é exatamente assim como eu estou explicando, mas grosseiramente é essa a ideia. Porque como ela tem essas bifurcações, ela não consegue ter certeza, né, se as duas bifurcações vão ser executadas, só uma, não sei o que, ela vai pelo pior caso. Ela é conservadora. E como é que funciona agora a análise nesse caso? Porque a gente tem duas bifurcações, então a gente vai gerar uma abstração para o caso y igual a 0 e outra abstração para o caso y igual a x. E o que é que a gente faz com as duas lá na atribuição ao w? Né? Então, no código a gente vai ver que tem também um método chamado merge, que justamente lida com esses casos. Então, nesse caso daqui, vamos supor, a gente começou com a abstração vazio, lá em cima. Depois do x igual a 1, x está na abstração. No if z maior que 0, não altera a abstração, não mancha ninguém. Então a gente vai
para o lado esquerdo, abstração x, para o lado direito também é abstração x. No lado esquerdo, y recebe 0, então a gente nem adiciona, nem tira ninguém da abstração. Então, após o y igual a 0, a abstração é x. No outro lado, após o y igual a x, como x estava na abstração, ela é manchado, então mancha y também. Então, após essa atribuição y igual a x, a gente tem uma abstração que é x com y. E reporta o vazamento, certo? Então, tem um warning aí sinalizando isso. Então, a gente tem duas abstrações, mas para o W a gente precisa de uma abstração só. Então, a gente tem que ter no nosso código um método que diz quando volta da bifurcação de um if ou de um while, que também tem bifurcação. Quando volta, o que é que a gente faz? Aí, nesse caso aqui, ele está dizendo, pega a união dos dois conjuntos. Pega o x aqui com o xy, e isso vai xy vai ser a abstração que vai servir de entrada para essa atribuição a w. Como os dois estão manchados, w também vai estar manchado e segue. Eu omiti aí a informação depois do w, porque o importante para a gente era só entender esse ponto aí. Qual é a abstração no w, já que tem dois fluxos chegando nele? Então isso leva a uma estimativa grosseira, mais fácil ver aqui nesse caso. Por que nesse caso? Então veja, nesse caso aqui o x igual a 1, a mesma coisa, no if os dois x, do lado direito está a mesma coisa, e do lado esquerdo a gente manchou o z. Como a gente pega a união, então antes da atribuição a w, a informação que a gente tem é que x, y e z estão potencialmente manchadas. Mas isso é uma aproximação grosseira, certo? Porque a gente sabe que vai ser impossível ter y e z manchados ao mesmo tempo. Pode ser que tenha y, beleza, mas z não vai estar manchado. Pode ser que tenha z, mas y não está manchado. Mas para todos os efeitos aí, como a análise é conservadora e é uma aproximação, a gente considera que os dois vão estar manchados. Isso é só para ressaltar que as análises estáticas, elas são aproximações. Não tem como eu decidir com precisão propriedades genéricas para um programa que tem if e goto, basicamente. If e goto, aí eu não tenho como decidir se esse programa vai parar ou não, certo? É equivalente aqui o problema se decidir quem realmente vai estar manchado em um determinado ponto. Não posso, é indecidível isso com precisão. Tenho que ter apenas uma aproximação. Eu vou passar rapidinho aqui no código. Aqui basicamente, como eu falei, tem o gen, certo? Do lado esquerdo vocês estão vendo o gen e do lado direito vocês estão vendo o kill. É um códigozinho simples que faz tudo isso que a gente falou. O kill é mais fácil. Então o que é que ele diz? Ele basicamente verifica se para todas as variáveis que são definidas naquele nó, naquele unit aí é um comando, é uma unidade, é o nó que a gente está vendo, para todas as variáveis que são definidas ali, que alguém atribui, ele tira elas da abstração. E aqui o gen, ele vê aí no primeiro if se é um source statement. Source statement é o equivalente ao vermelho. Então a primeira coisa que ele faz é, ele pergunta, é vermelho? Então, source statement é uma informação que o desenvolvedor dá para a gente, marcando, anotando, de alguma forma, como a gente já viu. Então, ele vê se é um source statement, ele coloca todas as variáveis que são atribuídas naquele comando, ele coloca na abstração. Então, o gen coloca e o kill tira elas de lá. E tem mais uma complicação nesse gen, a situação que ele verifica se, ou seja, ele vai colocar na abstração não só as variáveis que estão sendo atribuídas em nós vermelhos, mas se não for nó vermelho, ou seja, o source statement for false, é o else, se não for nó vermelho, mas mesmo assim o comando lê uma variável que está na abstração, então esse código aqui é para ler as variáveis que está na abstração, ele coloca também aqui na última linha que tem de código aí antes do return, ele adiciona também na abstração isso. Basicamente o que a gente tem que fazer usando esse framework Sut
é implementar esses dois métodos aí. Tem também um método flow-through, que já é dado pelo SUT, aí a gente só redefiniu um pouco ele, que é basicamente esse método flow-through, ele é chamado para cada nó. Então já existe um loop lá no SUT, nessa análise aí do SUT, que diz, olha, para todos os nós desse control flow graph, chame o método flow-through. Flow-through é basicamente chamar o kill e o gen que a gente viu, kill para tirar da abstração, gen para adicionar, e um códigozinho aqui para computar conflitos. A gente tem que decidir sobre quem é o fluxo inicial, que vocês estão vendo mais à direita aí. No caso da gente, nas figuras era o conjunto vazio, aqui é um set também vazio. E o merge, que na figura, como eu mostrei, era a união, aqui também é a união. E o detect conflito é só ver se é um sync. Então, tenta análise normalmente usa essa terminologia source, que é a fonte, e o sync é o destino aí do vazamento. Então ele pergunta se é um sync statement, no caso aí é um verde. Se não for verde, não tem possibilidade de conflito, vai para o próximo. Se for verde, aí ele faz aquela verificação que a gente viu, que é basicamente ver, olha, nesse verde é lido alguma variável que está na abstração. Se for, criou o conflito. Basicamente isso daí.